sou uma pessoa assim, sabe? Quando eu sinto que as coisas não estão da forma que eu quero, eu, eu tenho medo, sabe? Mas eu acho que isso que é coragem, né? É tipo, você ter medo, mas você fazer aquilo que está te dando medo, sabendo que você vai sofrer, vai passar por muitas coisas, mas você fazer. Isso é coragem. Coragem é você ter medo, mas ir com o medo. Acho melhor eu começar contando a minha história para vocês, né? Quem sou eu? E por quê? Será que alguém vai ter interesse em escutar essa história? Não sei. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. Se você não me conhece, muito prazer. O meu nome é Guilherme Rodrigues e aqui no meu canal eu estou sempre fazendo vídeo de resenhas, testando produtos, vindo aqui contar para vocês, vindo comentar algumas polêmicas, trazendo algumas reflexões. E no vídeo de hoje eu pretendo contar um pouco mais para vocês sobre uma parte da minha história, tipo, quem sou eu. E bom, não sei se alguém vai querer assistir até o fim, mas espero que assistam, né? Porque eu vou trazer algumas reflexões interessantes sobre ações, sobre caminhos que eu tomei, que eu me arrependo. Embora eu acredito que também a gente não pode ficar remoendo o passado, mas eu tenho pensado muito sobre isso, eu trouxe para compartilhar com você, porque às vezes isso pode te ajudar de alguma forma. Bom, quem sou eu? Meu nome é Guilherme, eu moro atualmente aqui em Minas Gerais. Eu sou do interior de Minas Gerais, uma cidade chamada Uberaba, que é uma cidade de pequeno, médio porte, digamos assim. E eu sempre soube que eu não queria ficar em Uberaba, e atualmente eu não moro em Uberaba, mas eu sempre soube que eu queria ir embora, e quando eu fui fazer faculdade, eu consegui fazer faculdade em Uberlândia, Minas Gerais, que é uma cidade ao lado, que é uma cidade maior. E eu fiz faculdade em Uberlândia, na Universidade Federal de Uberlândia. Eu sempre quis fazer teatro, que é a minha formação. Eu fiz tanto licenciatura quanto bacharel. Na verdade, ficaram faltando 2 disciplinas para eu terminar o bacharel, mas não ia mudar nada e ia levar 1 ano para eu fazer essas disciplinas. Então acabou que eu fiz a licenciatura e, bom, quando eu me formei, eu fui dar aula durante um tempo. Trabalhei também em outra área para poder juntar um dinheiro e fui embora para o Rio de Janeiro, porque era o meu sonho tentar atuar. Eu me mudei para lá em setembro de 2018, para o Rio de Janeiro. Eu tive alguns problemas nesse período. Antes de sair de Uberlândia, na verdade, eu já estava com alguns problemas que estavam mexendo muito comigo. Vou deixar aqui escrito porque eu acho que eu não posso falar, né? Eu tive um problema aí que se arrastou, né? Na verdade, eu acho que eu já estava com bem antes, mas quando eu cheguei no Rio, isso acaba que saltou e eu passei por muitos problemas durante muitos meses no Rio de Janeiro. Eu sofri muito, certo, nesse primeiro período, mas depois, em 2019, eu comecei a melhorar da deprê e aí eu consegui fazer um material, né, foto, videobook, levei em uma agência, que é o que eu queria fazer, mas eu me senti muito perdido, porque eu literalmente me mudei para o Rio de Janeiro, na cara e na coragem, sozinho, sem conhecer ninguém praticamente lá, sem ter o apoio de ninguém. Eu aluguei tipo um hostel para ficar durante uma semana e falei, ok, tem uma semana para eu arrumar um lugar para morar, ver o que eu faço. Eu consegui arrumar um lugar para morar, eu tinha dinheiro para me manter durante um tempo porque eu trabalhei muito. Tinha dia que eu trabalhava em Uberlândia, manhã, tarde e noite, para conseguir juntar dinheiro para eu ir para o Rio de Janeiro. E fiquei lá 10 meses, consegui ficar no total 10 meses sem trabalhar. Consegui fazer uma participação, fui chamado para fazer uma participação na novela Jesus da Record. Na verdade, eu fui chamado para fazer elenco B e aí, na verdade, virou uma participação. Só que no dia que eu recebi essa aprovação, né, para fazer esse elenco B, eu também fiquei sabendo que eu tinha sido aprovado para dar aula aqui em Minas Gerais, em Uberlândia, um concurso que eu tinha feito anteriormente, eu tinha sido chamado. E eu fiquei na dúvida entre fazer uma coisa ou outra. Eu falei, oh meu Deus, um sinal, né? Então um sinal para eu decidir o que eu vou fazer, se eu vou ficar aqui ou vou voltar para Uberlândia. E acaba que eu decidi ficar no Rio na época, eu lembro que eu já estava lá um tempo, o dinheiro estava começando a acabar. Eu fui fazer esse elenco B, que virou depois uma participação. Não teve como eu voltar para Uberlândia para pegar o cargo de professor na época. E acaba que eu fiquei lá no Rio. Depois acabou a novela Jesus, eu fui lá no total 4 vezes, fiz 2 cenas na novela.
Foi muito bacana, foi uma experiência muito interessante, mas isso já era 2019. E aí depois veio a pandemia de Covid, não posso falar, né? Vou cortar aqui para não gongar o vídeo, vou deixar escrito. Que foi aquele período em que tudo fechou. No fim de 2019 já estava falando sobre isso, mas 2020 ficou muito forte, aconteceu toda aquela situação triste. E aí, um pouco antes eu consegui um emprego, porque eu já estava sem dinheiro, em uma empresa privada, uma empresa de transporte lá no Rio de Janeiro. E foi onde eu trabalhei durante 3 anos. Foram 3 anos, mais ou menos. Pouco mais de 3 anos. E bom, trabalhei nessa empresa durante toda a pandemia, foi muito importante, porque se eu não tivesse um trabalho fixo na época, eu não sei nem o que eu iria fazer, porque eu não queria voltar para Minas, né, voltar para trás. Isso mexia muito comigo. E bom, quando passou a pandemia, eu conheci uma pessoa, no período que ainda era um período que a gente tinha que usar máscara ainda, me relacionei durante 1 ano e 3 meses com uma pessoa que eu gostei muito. E só que a gente era muito diferente em alguns pontos. E ele falava que não queria ter algo assim tão sério. Antes da gente ter se encontrado, ele falava isso. Mas a gente se gostou muito e, enfim, foi um relacionamento assim que mexeu muito comigo. Foi um relacionamento mais duradouro. E enfim. Só que depois de 1 ano e 3 meses, a pandemia já tinha melhorado. As coisas estavam voltando mais ao normal. E eu também estava me sentindo estagnado profissionalmente. A nossa relação estava um pouco difícil, porque nós somos de mundos completamente diferentes, né? Eu sou uma pessoa que eu sempre tive que trabalhar. Eu trabalho desde os meus, acho que 16 anos que eu comecei como menor aprendiz. Fui contratado, fui o primeiro contratado dessa empresa onde eu comecei como menor aprendiz. Fui a primeira pessoa que era menor aprendiz a ser contratado. Me dediquei muito. Não tinha grandes perspectivas porque eu venho de uma família humilde que a gente sempre teve que ralar muito, né? Enfim, eu depois estou misturando as coisas, né? Eu acho que vai ficar um pouco confuso. Então eu trabalhei durante 3 anos numa empresa privada, uma empresa de transporte no Rio de Janeiro. E eu não gostava, era muito estressante. Assim, ganhava um pouco acima da média para a área, tinha alguns benefícios, então eu conseguia viver tranquilo, mas não é o que eu queria. Morar no Rio, para mim, era bom por um lado porque eu conseguia visitar museus, eu conseguia conhecer, ter muito contato com arte, com a natureza, eu conseguia me divertir, eu conseguia ter muita coisa para fazer, tinha um acesso muito mais à diversão do que eu tenho atualmente aqui onde eu estou, em Minas Gerais. E então isso era muito bom, sabe? Essa parte era muito boa, só que o Rio estava ficando muito violento, eu não estava me realizando profissionalmente, eu tinha que trabalhar, eu tentei mestrado na Unirio, eu cheguei até quase a passar, mas não fui aprovado no fim. Isso foi me desanimando muito. E eu pensava, poxa, se eu passar o mestrado, tinha aula durante o dia, como que eu ia trabalhar? Porque eu tinha que me sustentar, né? Tipo, eu sou independente e eu não consegui dar aula lá no Rio, não sabia como funcionava o sistema. E eu também ficava com medo, porque o Rio é um lugar assim bem mais violento, né? E hoje em dia, quem é professor sabe que está bem complicado dar aula, é muito desgastante, muito estressante e você não é remunerado da forma que deveria. Claro, eu ganharia melhor do que o que eu estava ganhando, sim, mas eu não sei como seria. Eu me sentia muito exausto porque eu tinha que trabalhar muito, eu tinha muita coisa para fazer e aí eu me sentia muito cansado, sabe? Até para estudar. Aí eu fico pensando às vezes, será que... Enfim, mas eu acho que eu fui forte, sabe? Por ter passado tudo que eu passei, entende? Só eu sei. Tipo, aqui eu tô contando só uma parte, eu não tô contando tudo que eu vivenciei, tudo que eu senti. E todos os traumas que eu tenho desde a minha infância, desde a minha adolescência, que isso pode ser um tema de outro vídeo. E quem me conhece sabe toda a minha história desde criança, sabe que eu sou uma pessoa muito forte por ser quem eu sou. Mas enfim, acabou a pandemia. Ops, falei de novo, né? Não poderia. A minha relação estava desgastada, estava complicado e eu sentia que estava difícil as coisas. Eu consegui, então comecei a planejar um visto para Irlanda, só que acaba que ia ficar muito caro, eu não ia conseguir pagar. Aí eu descobri, quando eu estava desistindo, eu descobri um visto para a França, só que durava 1 ano.
que é o visto férias-trabalho, que é para quem tem de 18 até 30 anos de idade. Então eu consegui, né, depois de muito sufoco, e foi muito estressante, nossa, porque eles não te contam se você foi aprovado para esse visto, você já está com passagem comprada, já tá tudo pronto e eles te entregam o seu passaporte, tipo assim, uma semana antes que você, ou menos, às vezes tipo 4, 5 dias antes da data da passagem da viagem que já está comprada, que eles vão te falar se foi aprovado ou não. Então eu tinha um apartamento que eu alugava, uma kitnet lá no Rio de Janeiro. Eu tive que vender todos os móveis, eu tive que avisar que eu iria me mudar, eu tive que mandar pintar e arrumar tudo sem ter a certeza que eu realmente iria embora. Então para vocês verem, né? Foi uma situação muito difícil. E deixar uma pessoa que eu amava lá no Rio foi muito complicado, foi muito triste. Quando eu fui embora para a França, para Paris, eu fui embora chorando, triste, porque não era o que eu queria exatamente, sabe? Eu queria ter conhecido alguém, ter tido uma família, ter tido apoio, trabalhar com arte. E de repente a minha vida toda estava mudando porque eu sou uma pessoa assim, sabe? Quando eu sinto que as coisas não estão da forma que eu quero, eu, eu tenho medo, sabe? Mas eu acho que isso que é coragem, né? É tipo, você ter medo, mas você fazer aquilo que está te dando medo, sabendo que você vai sofrer, vai passar por muitas coisas, mas você fazer. Isso é coragem. Coragem é você ter medo, mas ir com o medo. E eu me recordo que eu estava por um lado muito feliz, só que muito triste também, porque tantas coisas. Eu tinha medo também dos meus pais precisarem de mim, eu estar longe. E como seria? Eu fui mais uma vez, tipo assim, pra França com o visto, sozinho, sem conhecer ninguém, na cara e na coragem, sem ter emprego, sem ter onde morar exatamente, sem falar francês. Eu realmente aluguei um local para ficar 2 semanas. Eu conheci uma pessoa, um colega que estava indo também no mesmo dia que eu. Então a gente combinou de dividir um local porque ia ficar muito caro em euro, né? O euro quase R$ 6 na época. Então nós decidimos, a gente iria dividir, cada um iria tentar procurar um lugar para morar, emprego, enfim. Então eu fui partir para essa experiência que foi assim muito. Eu já tinha medo porque eu sei que seria difícil, eu sei quanto seria difícil. E em 2 semanas, graças ao universo, a Deus e a tudo, eu me esforcei muito e eu consegui arrumar um lugar para morar sozinho em 2 semanas. Eu consegui um emprego que eu teria que falar só português e espanhol. E nossa, eu sou muito grato a isso, sabe? Muito grato a tudo isso. E embora eu tenha sofrido muito também com tudo, com a distância, foi uma vivência muito positiva, foi muito bom. E é tão estranho porque eu tô aqui, e vocês devem estar reparando que toda hora eu olho pra fora, né? E parece que eu nunca mais fui a mesma pessoa, sabe? Eu nunca mais fui a mesma pessoa. Porque o céu hoje tá um clima assim um pouquinho mais frio, e o céu tá azul, e tá com nuvem, tá com muita nuvem, mas sabe, meio cinza, mas ao mesmo tempo tá azul por um lado, e esse céu tá tão bonito, e me lembra tanto, sabe? A França, e não sei, toda a minha história, me lembra tudo, sabe? Eu acho que eu tenho que parar às vezes de pensar muito, porque eu vivi muita coisa, sabe? Muitas experiências, muitas emoções, e é isso. Bom, eu me arrependo de ter voltado, porque eu tive algumas. Eu conheci uma pessoa um rapaz que era meu colega, né, também desse grupo que foi com o mesmo visto, ele foi antes de mim, até hoje ele está lá na França, ele foi em 2022, só que ele foi antes de mim, e ele está lá até hoje. E aí eu lembro dele falar assim que ele foi com o intuito de casar, ele foi querendo mesmo casar, arrumar alguém para se casar e ficar por lá. Só que eu não consegui fazer isso. Eu conheci várias pessoas, eu me relacionei, mas eu sempre foquei nesse período que eu estive lá durante um ano em trabalhar. Trabalhar muito, me dedicar ao trabalho, juntar dinheiro, comprar as coisas que eu queria comprar, viajar, aproveitar,
Só que eu não tentei não me apegar a ninguém, sabe? Porque eu também tinha uma certa... eu tinha uma esperança de, quando eu voltasse pro Brasil, de reencontrar esse amor que eu tinha aqui. E também eu queria ficar mais perto da minha família. Então isso me consolou. Acho que fez eu me conformar. Porque eu até tentei o visto de trabalho, eu conversei com a minha chefe. Tentei não, né? Eu conversei com ela para ver se ela teria interesse, porque eu trabalhava bem, trabalhava muito. E todas as vezes quando eu tinha que ir no domingo trabalhar ou um feriado, que tinha alguma coisa para fazer no trabalho, eu me disponibilizava a estar lá. E eu trabalhava feliz porque eu estava ganhando em euro, né? E eu gostava porque eu trabalhei numa perfumaria e tinha muitos cremes, produtos de skincare que eu gosto muito. Eu gosto muito, ao mesmo tempo que eu gosto das coisas simples, eu também gosto das coisas assim, tipo as marcas de luxo. Eu acho interessante pensar na história, no cuidado, como que é feito aquilo dali, qual a história que aquilo dali carrega. Porque eu acho que cada objeto carrega um pouco da história, entende? Então eu achava muito interessante conhecer as histórias, conhecer essa coisa do lado mais artesanal e da criação, entende? Eu gosto de criar. Então quando tinha um perfume novo e tinha ali a história daquele perfume, toda aquela magia em volta, eu gostava muito. E eu gostava de vender isso, entende? Para os clientes. E, e por mais que não seja a minha área de vendas, não é o que eu quero fazer, não é o que eu gostaria de fazer pro resto da minha vida, eu gostava de trabalhar com perfumaria, porque o perfume também parece que ele ativa coisas sensoriais. Eu trabalhava ali no nono arrondissement, que é uma área nobre, muito bacana. Então foi uma experiência muito, muito boa. Só que por outro lado, eu tinha isso, né? Acabou que eu não consegui o visto de trabalho, porque também lá sempre tem, tipo, gente querendo trabalhar que fala português com visto. Então acho que para ser substituído não foi muito difícil, entende? E então eu fiquei meio assim, tipo, na verdade eu meio que gostava muito do ambiente, gostava das pessoas que eu trabalhava, mas tinha uma pessoa específica que eu sempre tentei, inclusive eu acho que eu vou fazer um vídeo só sobre isso, sobre o quanto... Enfim. Então eu queria ficar perto da minha família, tinha uma esperança de voltar com esse... Ai, acho que esse vídeo tá ficando uma bagunça, né? Vou continuar no próximo.